Tudo certinho, tudo tranquilo? Bom, a minha ideia nesse vídeo é mostrar uma das opções, as características que o Proxmox Backup Server traz para nós, que é a replicação de backup, tá? Essa parte é uma parte um pouco teórica inicial, eu vou explicar bem rapidinho, mas é importante para entender o ambiente que eu vou mostrar em seguida, tá? O que o Proxmox Backup Server faz? Qual é a característica que ele tem, né? É possível com o Proxmox Backup Server a gente fazer uma replicação completa dos nossos backups de um Proxmox Backup Server para outro Proxmox Backup Server. Para quem não sabe, Proxmox Backup Server é um produto específico que o pessoal lá da Proxmox fez, né? Um outro servidor, é um outro serviço, é uma outra ISO que tu faz a instalação. Fiz um vídeo explicando isso, vou colocar aqui nesse vídeo aí para vocês terem uma ideia, tá? Enfim, quem não conhece, acessar esse link ali e ter mais detalhes, tá? Mas partindo do pressuposto que tu já sabe o que é o Proxmox Backup Server, essa é uma funcionalidade muito legal, tá? De sincronia de backups entre dois Proxmox Server. Isso faz, por exemplo, que é o que eu quero mostrar nesse vídeo, isso traz a possibilidade da gente, por exemplo, ter um ambiente físico local, né? Uma unidade, um local em que a gente tem o nosso Proxmox, servidor Proxmox e virtualizador instalado, né? Que faça os backups das máquinas virtuais dele para um Proxmox Backup Server que fica também no mesmo local físico, né? E esses backups serem sincronizados por um outro ambiente, seja uma outra unidade, uma filial, ou mesmo um servidor na nuvem, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, um servidor na nuvem dentro do Google, tá? Então o ambiente é esse, tá? O que eu vou mostrar é um servidor físico virtualizador com Proxmox Backups, com Proxmox Server instalado, não um Proxmox Backup Server, Proxmox mesmo, né, de virtualização, com as VMs rodando, e essas VMs elas vão estar fazendo backup local. Então o tempo de execução desse backup ele é bem rápido, né? Porque é local, então ele vai estar gravando o backup dessas máquinas locais. Uma das questões importantes que o Proxmox Backup Server traz para nós, em comparação com a ferramenta de backup anterior, né, é que é possível ele fazer o backup somente incremental, então somente das mudanças que as nossas VMs fizerem, né? E isso faz com que a nossa sincronia para fora, para a nuvem, seja uma sincronia muito mais otimizada, né? Uma sincronia muito mais rápida, porque ele só vai sincronizar, só vai copiar os arquivos lá para a nuvem quando os arquivos que realmente forem modificados, né? Essa é a grande vantagem da utilização de backup incremental, né? Bom, mas eu vou mostrar o ambiente aqui para vocês então, tá? Deixa eu pegar aqui, tá aqui. Esse aqui é o meu Proxmox PV, né? O Proxmox de virtualização mesmo, tá? Nele eu tenho uma máquina virtual que é o Windows 2016. Vou fazer esse teste com o Windows para mostrar para vocês. Tá? Esse meu Windows aqui está rodando, né? Um trial, enfim. E eu vou fazer um backup dele. Tá? A gente pode fazer o backup dele via agendamento, enfim, né? Eu vou fazer um backup manual. Tá? E eu vou selecionar como destino o meu Proxmox Backup Server físico da minha rede. Tá? Que é exatamente esse cara aqui. Então eu tenho o meu Proxmox virtualizador aqui e o meu Proxmox Backup Server que está na minha mesma rede. Tá? E eu vou fazer um backup da minha máquina Windows aqui. Então eu já tenho dois backups ali, né? Que já foram executados em outro momento. E eu vou fazer um backup dela agora. Ela está ligada, né? E eu vou fazer um backup. Esse backup vai ser feito para dentro do meu Proxmox Backup Server local. Estou fazendo o backup, tá? Apesar dele fazer o backup com a máquina ligada, tudo, né? Com certeza não precisa parar a máquina para fazer backup e tal. E ele já vai fazer um backup, só um backup diferencial, tá? Mas por que ele está fazendo toda essa leitura, que está demorando todo esse tempo? Porque como a minha máquina estava desligada e eu liguei ela, aí esse backup, mesmo sendo incremental, ele tem que ler todo o disco para ele ter certeza que o meu disco não teve modificações enquanto estava desligado, tá? Se eu faço esse backup, por exemplo, eu fiz um backup, a minha máquina está ligada, e eu faço um outro backup, aí ele não faz nem essa leitura, tá? E ele só copia os incrementais, então acaba sendo o backup muito mais rápido ainda, tá? Enquanto ele está fazendo essa leitura, então ele não está gravando todos os arquivos, tá? Ele só está lendo
todo o disco e vai gravar no meu Proxmox Backup Server somente os arquivos alterados. Eu vou mostrar para vocês ali a quantidade de arquivos que ele efetivamente vai gravar, tá? Enquanto isso, só mostrando aqui para vocês de forma mais detalhada, eu estou usando o Proxmox versão 6.2.11, tá? A partir da versão 6.2.10 é possível a gente adicionar um storage do tipo Proxmox Backup, tá? Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês como a gente faz isso. Então é só a gente ir em Data Center aqui, em Storage, adicionar, e aí eu posso adicionar um storage do tipo Proxmox Backup Server. E aqui é só colocar as informações do Proxmox Backup Server, ele vai adicionar esse storage para backup aqui na nossa rede, né? E aí ele já fica disponível. O meu eu dei o nome de Proxmox Backup Server Beta, até porque ainda é um produto beta, ele ainda não está disponível, tá? Como uma ferramenta, vamos dizer assim, para produção, né? Mas ele já está bem maduro, vamos dizer assim. Não aconselho utilizar em produção ainda, mas acredito que em pouco tempo já vai sair a versão quente dele, né? Por isso que é importante a gente já fazer os testes, já estar inteirado com as características, como ele funciona, tá? Então ele está fazendo backup aqui ainda da minha máquina, tá? Na verdade está lendo todo o disco, né? E ele vai em seguida dizer, olha, de todo esse disco aqui eu precisei gravar só tantos megas, né, de dados efetivos no meu Proxmox Backup Server local. Enquanto isso, aqui está o meu Proxmox Backup Server local, tá? Tá aqui ele, tá? Ele está recebendo, então, tá aqui, ó, a tarefa que está sendo rodada no momento, que ele está recebendo um backup, né? Vindo então do meu servidor Proxmox, né? E ele está armazenando esse backup, tá? Agora finalizou aqui o backup, tá? Vamos olhar aqui, ó. O que ele disse foi o seguinte, que é um backup incremental e que dos 32 GB, que é o meu disco, né? O tamanho total do meu disco, ele reusou 31.18 e esse 31.18 e essa diferença, ou seja, esses megas aí da diferença de 31.18, vamos dizer, vamos arredondar para 1 GB, um pouco menos que isso, é o que ele efetivamente gravou no meu Proxmox Backup Server local, tá? Então eu tenho ele aqui, tenho o meu backup aqui, ó, só tenho que selecionar aqui. Eu tenho meu backup aqui, foi o que ele fez o backup agora, né? E agora eu vou dar uma olhadinha aqui no meu Proxmox Backup Server local. Ele grava sempre num que a gente chama de Data Store, né? Aqui com a VM204, que é o ID da minha VM, ó, VM204. E aqui está o meu backup, tá? Ele diz aqui como se tivesse 32 GB, mas na verdade ele está sempre trabalhando com valores diferenciais aqui, tá? Uma vez feito isso, eu volto para o meu esquema aqui, ó. Tá, então o que eu fiz? Eu fiz um backup da máquina Windows, que é uma máquina virtual do meu Proxmox PVE, né, meu Proxmox virtualização, para dentro do meu Proxmox Backup Server local. Tá? Ele já está aqui dentro, no meu servidor físico, né, Proxmox Backup Server local. Dele agora a gente vai fazer uma sincronia com o meu Proxmox Backup Server lá da nuvem. Tá? É isso que a gente vai fazer agora. Como é que isso funciona? Primeiro eu vou acessar o meu Proxmox Backup Server da nuvem. Tá aqui ele, tá? Ele é uma máquina virtual que está rodando é uma instância virtual que tá rodando na nuvem da Google, tá? Mas ele também pode ser um servidor que pode estar rodando numa filial tua, num outro ambiente físico para te ter essa replicação de backups, tá? Uma vez feito isso, uma questão bem importante para fazer essa configuração é tu entender que é o seguinte, ó. Quem acessa o meu Proxmox Backup Server local é o meu Proxmox Backup da nuvem, tá? Então, não é o meu Proxmox Backup Server local que vai conectar na nuvem, é o contrário. É o meu servidor lá da nuvem, meu Proxmox Backup Server que está no meu local remoto, que vai fazer o acesso ao meu Proxmox Backup Server da rede normal, né, meu PBS da rede normal, e vai sincronizar esses backups. Então, é 2 passos que eu tenho para fazer isso. Primeiro, eu tenho que adicionar aqui a minha conexão remota, tá? Então eu dou um ADD aqui e, enfim, boto as informações aqui para adicionar, né? Que é a descrição, deixa eu até editar aqui, que é o nome, né? Enfim, um usuário lá que eu vou acessar lá no servidor Proxmox Backup Server local, né? Do meu escritório, no caso, o IP do meu
o IP da minha internet do meu escritório, do meu local onde o meu Proxmox Backup Server está, e o fingerprint, que é uma informação que a gente consegue aqui, ó. Show fingerprint, tá? Claro que é o fingerprint do meu servidor local lá, né? Então é aqui no show fingerprint que tu consegue usar. Com essas informações tu consegue adicionar, então, lá no PBS da nuvem, né? Tu consegue adicionar as informações que tu precisa para preparar essa sincronização, tá? O segundo passo é o sync jobs, tá? Então eu vou fazer o seguinte até, eu já tenho um sync job aqui, né? Que é um trabalho de sincronização ativo aqui. Eu vou mandar ele executar e ele vai fazer a conexão lá no meu servidor local, Proxmox Backup Server local, vai analisar os backups que ele já tem e analisar os backups novos. Então ele encontrou um backup novo e ele está sincronizando esse backup novo, tá? Enquanto ele está sincronizando, que é o backup aquele que eu acabei de fazer, eu vou mostrar para vocês aqui as opções que a gente tem, tá? Então, claro, tu vai ter que adicionar, né, uma tarefa de sincronização. Então tu vai dizer o nome do teu storage local, né, o teu data store local que vai armazenar esses backups. Pode ter um data store específico para armazenar os backups sincronizados, né? O data store lá do teu local físico, né? E um comentário se quiser, né? E aqui o agendamento, né? Então aqui o agendamento, que é de quanto em quanto tempo tu quer rodar essa sincronização de maneira automática. E esse remove aqui é assim, bom, se lá na origem, né, lá no meu servidor físico, lá na minha unidade, o meu servidor excluiu os meus backups, porque eu tenho uma configuração de política, de armazenamento de backup, enfim, dos dois últimos, por exemplo. Daí ele faz um terceiro backup e ele vai remover o primeiro. Então quando ele remover lá na minha origem, quando eu for sincronizar ele já remove também no meu servidor da nuvem, tá? Então eu tenho que marcar essa opção aqui. Para deixar bem claro aqui, que essa opção Source Remote, isso aqui tu vai selecionar o teu remote que tu criou antes, tá? Então são os dados da conexão, os dados do teu servidor que tu criou ali em remote, tá? Então é esse cara que tu vai selecionar aqui. Aí o Source Data Store, que é o teu data store lá na tua filial, né, no teu local físico, que tu quer puxar esses backups. E o local data store é o data store local, né, desse próprio servidor que está na nuvem, que vai armazenar então os arquivos de backup, tá? Ele está sincronizando aqui, tá? E eu só quero mostrar mais uma opção enquanto ele sincroniza esses dados, que são as opções de permanência de backup, tá? Eu falei ali, né, sobre os backups, bom, que a gente pode fazer a permanência dele durante tanto tempo, políticas de permanência de backup, né, de retenção de backup. Então isso a gente configura aqui no nosso próprio Proxmox Backup Server, tá? E isso é configurado para cada data store, e lembrando que o data store é onde ele fica armazenado, onde os backups ficam armazenados, né? Então tu seleciona ele ali, e aí a gente tem as opções, por exemplo, ó, que é o que a gente tem de prune, né? E são as prune options. Então aqui nesse meu caso aqui para teste eu tenho a configuração de apenas 2. Então ele só vai manter armazenado sempre os 2 últimos backups, tá? E ele vai executar isso a cada 2 horas. Deixa eu ver se é isso mesmo. A cada 2 horas ele vai verificar e vai excluir os backups anteriores, vai manter somente os 2 últimos, tá? Não, desculpe, 2 horas é o Garbage Collection, tá? O prune é a cada 30 minutos. Então, porque o prune, na verdade, ele só vai excluir os backups, tá? Ele vai marcar como excluídos. E o Garbage Collection, que é esse GC aqui, é a opção que vai efetivamente excluir os dados do Data Store e liberar o espaço, tá? Então o ideal não é tu deixar a cada 2 horas, é tu executar uma vez no dia, porque ele consome bastante recurso, tá? Eu coloquei a cada 2 horas aqui para, enfim, é um ambiente de teste aqui que eu tenho, tá? Isso tudo que eu estou falando então tá no meu servidor
backup físico, tá? Eu estou falando desse cara aqui, ó, meu Proxmox Backup Server físico local, tá? As opções de sincronia a gente está fazendo nesse Proxmox Backup Server lá da minha nuvem da Google, tá? Outra questão importante é que ele utiliza a porta 8007 para fazer essa sincronização. Então, essa porta tem que estar liberada, né? Não sei se tu vai fazer essa sincronização, enfim, através de uma VPN. Ele tem uma criptografia que ele utiliza aqui dentro, então teoricamente tu não precisaria ter uma VPN, né? Mas teria que ter um encaminhamento NAT, ou tu tem que ter um IP válido aqui, liberando a porta 8007 a partir dessa origem aqui, tá? Então lembrando que a conexão inicia no Proxmox Backup Server da nuvem para o Proxmox Backup Server que está no escritório. Isso é bem importante, tá? E aí ele faz essa sincronia utilizando o máximo do link disponível. Isso é importante. Até o momento não existe uma opção para te definir, por exemplo, um percentual de banda ocupada ou uma taxa máxima de transferência. Voltando aqui ao meu Proxmox Backup Server da nuvem, né? Que é o que está fazendo essa sincronização, tá? E aí ele está fazendo essa sincronização aqui, tá? Bom, eu vou esperar ele fazer essa sincronização, ele terminar. Deixa eu ver aqui se ele terminou a sincronização. Bom, esse cara não é o da nuvem, né? É esse aqui que é o da nuvem. E ele está ainda fazendo a sincronização, tá? Então ele está sincronizando, vai demorar um pouquinho aqui. Então eu vou dar uma pausa no vídeo, porque vocês viram que ele mais ou menos ali deu uns 800 mega, né, de backup. Esses 800 mega ele vai ter que transferir aqui entre o meu local físico e o meu servidor da nuvem, tá? Então eu vou esperar ele terminar de transferir aqui. Em seguida, assim que terminar, eu volto o vídeo para continuar. Essa sincronia, e não querendo ser chato, mas só pra gente não perder o fio da meada, pra gente entender onde é que a gente tá, então, tá? Eu fiz um backup de uma máquina Windows, uma máquina virtual Windows, através do PVE, para dentro do meu Proxmox Backup Server local. Dele, a gente fez uma sincronia para o nosso Proxmox Backup Server que está na nuvem do Google. É nesse ponto que a gente está, tá? Então ele finalizou aqui. E isso significa que a gente já tem um backup aqui. Então tá aqui ele, ó. Esse é o backup que a gente tinha feito. Então a gente fez o backup lá na nossa máquina virtual, né? Tá aqui a console dela. Eu ia até fazer o seguinte, eu ia criar um arquivo aqui para mostrar que ele realmente atualizou, entendeu? A máquina virtual. Então eu vou fazer isso só para um teste, ó. Criar um novo arquivo aqui para mostrar que é a mesma máquina, né? Que é a mesma máquina e atualizada. Vamos ver aqui, teste. Isso vai ser legal até para mostrar para vocês que o backup ele é rápido, quer ver? É bem mais rápido quando a máquina se mantém ligada. Então só alterei um arquivo lá na minha máquina virtual, né? E a gente vai fazer um backup de novo nela, tá? Lembrando, estou fazendo backup no meu servidor PBS local, né? Proxmox Backup Server local. Ó, e tá vendo que ele é muito mais rápido, ó. Lembra que antes a gente demorou um tempinho para fazer esse backup. Agora, como a máquina está ligada e ela não foi desligada e ligada, ele não precisou ler todos os discos e ele conseguiu fazer o backup muito mais rápido, tá? Então, bom, ele fez o backup novamente aqui para o meu Proxmox Backup Server local, tá? Tá aqui o meu Proxmox Backup Server local, então o backup está aqui. O novo backup que ele fez é esse aqui. E eu vou só forçar a sincronização novamente para a nuvem. Lembrando que a sincronização a gente força, a gente faz ela a partir da nuvem, né? Então eu vou rodar novamente essa sincronização aí, para a gente pegar o backup, inclusive com aquela alteração que eu fiz ali no final, tá? Que é aquele arquivinho ali no desktop. Beleza? Então vou dar uma pausa aqui para ele fazer a sincronização novamente. Não novamente, mas ele vai sincronizar o novo arquivo, o novo backup, né? A sincronização foi finalizada, tá? Referente ao nosso último backup, backup incremental que a gente fez. Lembrando que, claro, no primeiro backup que tu for fazer da máquina virtual, ele vai ter que transferir o backup completo para a nuvem.
né? Então o teu primeiro backup realmente vai demorar para fazer a sincronização. Depois disso, todos os outros backups são incrementais, e aí o tempo de backup, o tempo de transferência da sincronização vai ser bem menor, tá? E aí o backup já está aqui, então a gente consegue visualizar ele aqui no Data Store. Esse aqui é o primeiro que a gente transferiu, esse aqui é o segundo relacionado à nossa VM204, que é o nosso Windows que a gente está executando lá no nosso servidor, físico, tá? Beleza, então a gente fez a transferência, o backup já está lá na nuvem, e a gente vai imaginar agora que a gente teve um problema no nosso ambiente físico. Deixa eu abrir aqui, ó. A gente teve um problema no nosso ambiente físico, né? E o único backup que a gente tem são os nossos backups sincronizados lá da nuvem, tá? Então a gente tem duas alternativas. Uma é criar ou ter já pronto na nuvem um ambiente de virtualização com Proxmox lá, né? Para iniciar, restaurar as máquinas lá na nuvem e executar elas, claro, com as limitações que a gente vai ter nas questões de rede, de utilização do Proxmox, virtualização sobre virtualização, que é um capítulo à parte. Ou a gente vai instalar o ambiente novamente aqui, né, um virtualizador cru, né, um virtualizador Proxmox, uma máquina física e um Proxmox Backup Server, e fazer a sincronização inversa, tá? Então a gente pode pegar o Proxmox Backup Server, fazer ele conectar na nuvem para sincronizar os backups, só puxar os backups para o local. Uma vez feito isso, aí a gente consegue, utilizando o Proxmox virtualizador, fazer a restauração das nossas máquinas, tá? O que eu quero mostrar aqui como que a gente pode fazer agora, até para teste, para a gente fazer a restauração da nossa máquina virtual, que a gente fez a sincronia do nosso físico aqui, do nosso Windows para o local e do local para o PBS da nuvem. Como que a gente faz para restaurar ela, né, se é possível a gente restaurar ela na própria nuvem. Então eu tenho um ambiente de Proxmox virtualizador também na nuvem, executando, eu estou aqui conectado nele, tá? Eu não tenho eu não tenho só um servidor de virtualização na nuvem, tá? Na nuvem eu tenho 4 servidores de virtualização e também tenho o Proxmox Backup Server, tá? Esse é o meu ambiente na nuvem. Então estão aqui os meus 4 servidores de virtualização, além do meu Proxmox Backup Server, que já está atachado aqui, né? Então deixa eu ver aqui o que a gente pode, qual máquina que a gente vai tentar restaurar ele. Pode ser essa 2 aqui, eu acho. Tá, beleza. Tá, então a gente vai restaurar o nosso backup. Então a gente pode vir aqui no nosso storage, né, do Proxmox Backup Server, que está atachado lá na nuvem, que só para deixar bem claro, o nosso Proxmox Backup Server da nuvem. Então a gente não tem uma conexão direta entre os virtualizadores e o Proxmox Backup Server fora do ambiente físico, tá? O virtualizador sempre se conecta no PBS do mesmo local físico, tá? Então na nuvem ele vai conectar nesse Proxmox Backup Server que está lá na nuvem. Então nesse caso aqui eu tenho o meu virtualizador, meu Proxmox virtualizador, e ele está conectado no meu Proxmox Backup Server que também está na nuvem, tá? São os dois na mesma rede, vamos dizer assim, da nuvem, tá? E aqui então eu tenho, selecionando meu storage, eu tenho meu backup aqui, o 204, ó, e eu tenho aqui os três últimos backups, que são os três, deixa eu mostrar aqui no Data Store, são os três que a gente tem aqui, tá? Eu quero pegar o mais recente, tá? O mais recente é esse 204 aqui, 21:36. Então eu vou restaurar ele. Eu vou dizer qual é o ID da minha VM que eu vou restaurar, sei lá, 401. Vocês viram, né, que eu só cliquei eu cliquei primeiro no storage Proxmox Backup Server, que está vinculado ao nó que eu quero fazer essa restauração, no caso é o nó 2 do Proxmox. Aqui eu vou selecionar qual storage que eu quero que ele faça parte, tá? Aí eu tenho um storage do tipo Ceph, eu tenho um vídeo só sobre Ceph, que é um storage distribuído, também vou linkar nesse vídeo se vocês tiverem interesse, saber um pouquinho mais sobre ele, tá? A VMID eu vou deixar ela como 401, sem limite para fazer a restauração, e eu vou fazer então a restauração aqui, tá? Então agora ele vai ler o backup do meu Proxmox Backup Server da nuvem e vai restaurar no meu ambiente Proxmox que eu tenho também na nuvem do Google, tá? É o que ele está fazendo aqui. Acho que ele vai demorar um pouquinho.
Deixa eu ver se ele vai demorar um pouquinho. Se ele demorar muito, aí eu vou dar um pause e volto depois de ele ter restaurado, porque aqui ele está restaurando todos os dados efetivos. No caso, o meu HD virtual tem 32 GB, mas acredito que de dados lá dentro mesmo eu devo ter em torno de 10 GB, 12 GB. Eu vou esperar ele finalizar aqui essa restauração e eu volto com o vídeo em seguida. Bem, ele finalizou aqui então a restauração do backup, né, da nossa máquina o Windows 2016, né, que a gente fez o backup e a sincronização. Está aqui a nossa máquina, tá? Agora eu vou inicializar ela e vamos ver se vai dar tudo certo. Está carregando o Windows ali. Lembrando que essa máquina virtual então ela está inicializando no ambiente de nuvem, né? Utilizando o backup diferencial que a gente fez. A gente fez uma sincronização do nosso ambiente físico para a nuvem, restaurou ela na nuvem. E agora eu vou conectar aqui, vou me logar nela. Esse errinho aqui é do page file, porque eu utilizo um page file num disco externo para ele não ficar gravando backup, enfim, toda hora do page file. Ele disse, enfim, como se ela tivesse desligado de forma abrupta, né? Mas o mais importante aqui é que ela inicializou certinho, funcional, e um detalhe importante, se vocês notaram, a gente aqui tem o nosso arquivo que a gente criou, ó, esse teste, ó, tá ali, tá? Opa. Então aquele teste tá ali, significa que o backup que eu restaurei aqui é aquele backup que eu recém tinha feito na minha máquina virtual, tá? É o backup correto aqui que a gente tinha feito e ele já foi restaurado na nuvem. Significa que se tu tiver um ambiente preparado na nuvem e dependendo, claro, do teu tipo de serviço que tu presta, enfim, tu pode ter um ambiente de disaster recover bem interessante, assim, pode ser ativado de uma maneira bem rápida utilizando o Proxmox na nuvem, mas também tu pode, como eu falei, simplesmente ter esse backup, esse Proxmox Backup Server na nuvem para armazenar esses backups em caso de problema, fazer a sincronização contrária, né? Então existem essas possibilidades aí, todas elas vieram aí com o lançamento desse produto que é bem legal aí, que é o Proxmox Backup Server, né? Lembrando que ele ainda está no beta, pelo menos no momento da gravação desse vídeo, mas eu acho que já está legal aí para o pessoal começar a instalar e fazer uns testes, enfim, porque a gente tem vários ganhos na utilização dele. Beleza? Bom, é isso, né? Meu ambiente aqui então tá criado, tá funcional, né? Nossa restauração funcionou, nosso Windows está ativo aqui na nuvem. Então o objetivo foi alcançado, né? Em caso de problema, se a gente tivesse um problema aqui, um desastre no nosso local físico, como a gente tem uma sincronia de backup para uma zona da nuvem, né? Para um Proxmox Backup Server na nuvem, a gente conseguiu fazer a restauração das máquinas virtuais na nuvem mesmo, tá? Então o objetivo aí foi concluído, beleza? Bom, agradeço a todo mundo aí, espero que tenha uma utilidade para as pessoas que estão buscando uma alternativa de backup bem interessante. E utilizando o Proxmox, vocês viram que a gente não precisou usar nada de linha de comando, né? Utilizando o Proxmox a gente faz toda a configuração, a gente faz via interface gráfica aqui na interface web, e a gente tem essas opções aí bem legais, bem interessantes e avançadas. Ok? Abração para todo mundo e até o próximo vídeo.